Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha primeira consulta com o médico neurologista, após finalizar o meu processo de avaliação com a psicóloga. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque não vale a pena falar isso, mas eu vou compartilhar essa experiência porque eu sei que se tivessem pessoas que não tivessem tido o suporte que eu tinha, psicólogo, de conhecimento, se eu não tivesse a clínica, se eu não fosse formado na área da saúde e da educação, eu teria desistido ali. Eu teria levado aquilo como um tipo de verdade e teria ido embora. Eu cheguei, então fui lá, marquei a consulta com o médico neurologista, levei minha hipótese diagnóstica feita pela investigação pela minha psicóloga. Tava tudo prontinho ali, era mais para laudar, ir atrás do CID, fazer as indicações que estavam ali e dar decorrência. Era uma. Não vou falar o nome, mas para dar contexto no que eu vou falar no resto, era uma mulher de uns 40, 50 anos. Eu entrei, sentei no consultório, fui lá, né, cumprimentei ela. Ela perguntou o que que era, falei o que que era, falei que tinha feito a hipótese, tinha feito a investigação com a psicóloga, que estava no relatório, daí deu o relatório para ela ler, e que estava em busca de finalizar o laudo com o médico para eu conseguir o CID, ir atrás da carteirinha e fazer os outros processos que eu precisava do laudo médico. Então, cheguei lá, e ela perguntou, ela chegou assim, a primeira questão que ela foi e antes de abrir o relatório, ela falou assim: "Tu acha que tu é autista?" Fui lá, falei tudo que eu falei naquele vídeo anterior, que tá aqui no canal, e ela abriu o relatório. No que ela abriu o relatório, ela foi olhando, aí ela chegou lá e falou assim: "Como assim tu tem três faculdades?" Falei: "Eu sou formado em educação física licenciatura, aí depois fiz uma faculdade em educação física bacharel, aí depois fiz nutrição, aí nesse meio tempo já fui fazendo algumas pós-graduações, que eu também tenho algumas pós-graduações, vários cursos de extensão e tudo." E ela falou assim: "Tu não tem três faculdades, só tem duas, porque licenciatura e bacharel em educação física é só uma faculdade." Parei, respirei e falei assim: "Não, são duas. Fiz em duas universidades até diferentes, são para questões diferentes." Um dia uma época era, expliquei para ela ainda, né, como é que era a questão, que um dia era uma faculdade um pouco maior, mais extensa, né, de duração, e daí era plena, era para as duas modalidades, e depois foi dividida, aí virou duas faculdades, tinha que fazer duas faculdades, eu tinha duas diplomas, e uma pessoa formada em só uma faculdade, só uma dessas áreas, podia atuar só nisso, outra só naquela outra. E daí ela falou que isso aí era balela e que ela fez especialização e é como se fosse uma especialização dentro da medicina na área de neurologia e não que era uma outra faculdade. Mas até aí tudo bem, ela uma pessoa mais velha, só desconhecimento. Continuou, ela foi indo, indo, indo. E ela chegou assim: "Ah, mas aqui não tem o teste de QI no teu relatório." Não tem, a psicóloga não achou necessário, né? Até porque não tem necessidade. E daí ela me interrompeu e falou assim: "Mas tu não sabe o teu QI?" Eu disse assim: "Eu fiz o teste de QI." Falei: "Deu o número X, né? Deu que é acima do normal, mas não que eu sou um Einstein ou alguma aberração, né, da inteligência." Me interrompeu e falou assim: "Ó." Tinha que ter o teste QI no relatório. Ela continuou lendo, de repente ela parou do nada, eu sentado como estou sentado aqui, ela pegou e tocou no meu braço. Eu olhei para ela assim, meio espantado. Ela tocou, tirou a mão de mim, olhou para mim e falou: "E aí, como foi?" Aí eu assim: "Como foi o quê?" Sim, encostar no teu braço. Eu assim, falei assim: "Achei bem esquisito, uma pessoa do nada vir encostar no meu braço, mas tudo bem." Aí ela falou assim: "Autista não lida bem ou não consegue lidar com alguém encostando nele." Ali eu tinha noção de que além de ela não ser boa, de ela ser ruim, ela era muito ruim, mas muito assim, mas muito ruim. E daí dali em diante eu pensei assim: "Ah, eu quero ir embora já." Já tava de saco cheio com ela, mas ainda não parou por aí, ainda tem mais coisa divertida. Eu fui anotando no meu celular o que ela foi dizendo depois, assim, pra me lembrar, porque, assim, foi tanta pérola.
E ela falando, perguntando sobre interações, não sei o que, fez várias perguntas pra mim, eu fui respondendo pra ela. Ela chegou assim e falou assim, mas tu é muito inteligente pra ser autista, né? Já nem devia mais ter falado nada, daí eu falei assim, ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, dela assim, não, por isso que tinha que ter o teste do QI aqui. Já nem falei mais nada, eu só ia assim, né, com a cabeça. Continua mais fazendo perguntas, mais perguntas, meio que testando a minha inteligência, assim. De repente ela chegou e falou pra mim assim, eu não vou te dar o diagnóstico, porque tu não tem cara de autista. A menina que tava aqui antes de ti, que eu acabei de consultar, ela nem veio por conta de autismo, ela veio por conta de outra coisa, mas ela sim eu daria, porque ela tem cara de autista, mas você não tem cara de autista. Bom, vocês podem imaginar, né, que dali em diante eu já só queria ir embora e já comecei ali na hora, né, pensar assim, né, cara, que experiência ruim, né, uma pessoa ir procurar ajuda e pegar uma pessoa tão ruim, não ao ponto de só não conseguir te ajudar, mas de te atrapalhar, porque depois disso teve várias outras coisas que ela falou. O final foi esse de que eu era inteligente demais para ser autista, que eu não tinha cara de autista. Uma das minhas demandas lá, que eu sou muito racional, né? Muito racional e tenho hiperfoco e tal, falou que eu era racional demais para ser autista. Então, eu era inteligente demais para ser autista, eu não tinha cara de autista e eu era racional demais para ser autista. Então, por isso que ela não ia me dar o laudo. Ela não podia, né, me diagnosticar como autista. Daí eu perguntei para ela, é só isso, então tá bom, vou embora, né? Aí fui lá, fui procurar outro profissional para fazer, né? Mas assim, eu tinha essa questão, né? Fui bem instruído, eu tava ali todo o tempo lidando, né? Conversando com a psicóloga, vendo outras crianças e tudo. Então, eu entendi, eu sabia também, né? Tinha formação na área da saúde, da educação. Eu tinha noção, total noção de que ela era uma pessoa ruim, muito ruim. Mas assim, a questão não é nem que ela não conseguiu me ajudar. Imagine que eu não tivesse toda essa condição, ou que eu tivesse só a metade disso. Ela não ia só não me ajudar, ela ia me atrapalhar, porque eu ia daqui pra frente pensar que, primeiro, ia partir do ponto que eu não era autista, então já ia excluir isso, e daí partir do ponto, eu ia começar a pensar que autista era sinal de ser burro, porque tinha que ser inteligente, irracional, porque eu era racional demais, e ainda tinha que ter cara de autista. Fica no imaginatório, né? O que que seria cara de autista? Se teria uma questão de ter uma cara estranha, ou de parecer ser estranho, ou não sei, né, o que ela pensou ser autista, ser cara de autista, mas além de não me ajudar, ainda iria atrapalhar. E como com certeza eu acho que ela atrapalhou muitas pessoas. Depois eu tive experiências melhores com outros profissionais, e a minha psicóloga na época me deu muito suporte, a gente conversou bastante. A Carol, que foi a psicóloga na época, ela acabou indo para Boston, mas a gente não mais foi para Boston, mas ela acabou indo embora para os Estados Unidos. E daí a gente ia começar uma investigação de TDAH, que também tinha possibilidade de investigar algumas demandas. A gente estava conversando assim, paralelamente sobre isso e acabou não indo para frente. Com a Carol, agora eu vou reiniciar de novo o processo, uma outra profissional. Esse vídeo mesmo era para contar a experiência e para dizer que como é importante, independente se seja autista ou não, como é importante e como é relevante. Primeiro, como é importante estar rodeado de bons profissionais, independente da área, tá? Não falando só de médico, mas de qualquer uma área, tá? Professor, médico, fisioterapeuta, educação física, farmacêutico, qualquer pessoa que tá, né, em da tua volta, cara, a relevância do problema que pode ter um profissional só muito ruim acabar com um trabalho tão bom de outros profissionais. Como uma pessoa só pode ter um poder tão grande de estragar toda uma vida de uma pessoa, em alguns casos, né? Não, esse não é o meu caso, porque o meu caso é bem tranquilo, era mais uma questão mesmo para finalizar, mas de se ela era ruim assim, ela era ruim em todas as questões. Outras pessoas que tinham questões muito relevantes, que não puderam ter ajuda e provavelmente tiveram uma informação errada, em vez de ir atrás de bons profissionais, de uma boa linha de pensamento, desistiram, se apavoraram ou fizeram uma coisa errada. E esse foi uma questão de um relato de uma experiência muito ruim. Mas eu vou contar, também tive várias experiências boas, tanto vou contar também só uma sobre a minha avaliação, né, minha avaliação de hipótese diagnóstica, que foi incrível também, mas é um fato que me chamou muita atenção e eu resolvi compartilhar com vocês. E caso você esteja vendo esse vídeo, teve alguma experiência similar com um médico, com algum profissional que teve uma experiência similar a essa, conta aqui nos comentários pra gente conseguir dialogar e trocar uma ideia legal sobre isso.